Meus amigos do canal do Dr. Chevette, eu também faço o Dr. Planeta, como está aparecendo aí. Esse é meu telescópio, dá para ver a lua bem de perto e os planetas. Eu coloco vários comentários lá sobre os planetas, tá bom? Como está aí agora aparecendo também, eu faço Dr. Dinossauro. Aí tá alguns livros que eu tenho, aí eu falo sobre os dinossauros do Brasil, do mundo. Acho que vocês vão gostar, tá bom? Pedir para vocês deixar o joinha, compartilhar, se inscrever e tem os cursos da Monetize no link abaixo, tá bom? Graças a vocês o canal cresce a cada dia. Fiquem todos com Deus. No manual do proprietário. O motor gera muito calor. Para evitar que os componentes superaqueçam, parte desse calor tem que ser eliminado. Para isso existe o sistema de arrefecimento, que tem a função de manter o motor em uma temperatura adequada. A refrigeração pode ser a água ou a ar. Vamos estudar primeiro a refrigeração à água. Radiador, bomba de água, ventilador, válvula termostática e mangueiras são os componentes do sistema de refrigeração. O radiador é uma verdadeira central de trocas. Ele recebe água quente que vem do motor e devolve água em temperatura mais baixa. As mangueiras permitem que a água circule entre o radiador e a câmara de água, situada na parte interna do motor. A bomba de água, acionada pelo motor através da correia, faz a água circular no sistema. O ventilador, ao girar, provoca a passagem de ar pelo radiador, esfriando a água quando necessário. A válvula termostática é uma válvula que funciona de acordo com a temperatura da água que circula no sistema. Vamos recordar os principais componentes do sistema de refrigeração? Radiador, mangueiras, ventilador, bomba de água e a válvula termostática. Como é que o sistema funciona? Acionada pelo motor, a bomba faz a água circular na câmara de água do motor, ao redor do cilindro e no cabeçote. Com este movimento, a água absorve parte do calor gerado pela combustão e pelo movimento dos componentes. Assim que o motor atinge a temperatura ideal de funcionamento, a válvula termostática permite que a água passe para o radiador. No radiador, a água é resfriada pelo ar, sugado pelo ventilador e pelo movimento do veículo. Dessa forma, a água circula entre o motor e o radiador. Ela sai quente do motor, é esfriada no radiador e volta para a câmara de água do motor com temperatura mais baixa. O sistema de refrigeração a ar é bastante simples. Seus componentes são cilindros e cabeçotes aletados e ventoinha. O motor, por meio da correia, movimenta a ventoinha. Ao girar a ventoinha, sopra ar pelas aletas do cilindro e do cabeçote, retirando parte do calor gerado pela combustão. Agora conheça os problemas mais comuns do sistema de arrefecimento e suas causas. O superaquecimento pode ser falta de água, vazamento, correia do ventilador frouxa, radiador entupido, válvula termostática com defeito, sujeira no sistema ou defeito na bomba de água. Se o motor não atinge temperatura ideal de funcionamento, a válvula termostática pode estar empenada, aberta ou fora de especificação, ou então o indicador de temperatura pode estar danificado. Se houver vazamento de água, pode ser vazamento no radiador, mangueiras ou abraçadeiras estragadas, junta do cabeçote danificada,
Também pode ser vazamento nos tampões do bloco ou cabeçote trincado ou empenado. Em caso de superaquecimento, não abra a tampa do radiador. Primeiro desligue o motor. Os problemas podem ser correia da bomba d'água partida, junta do cabeçote queimada, falta de água no sistema de refrigeração. Depois que o motor esfriar, abra o primeiro estágio da tampa para retirar o vapor. Tire a tampa e complete o nível com o motor ligado. Complete o reservatório auxiliar. Levar o combustível do tanque e o ar atmosférico até o interior dos cilindros. Essa é a função do sistema de alimentação. Tanques, condutos, filtros, coletor de admissão, bomba de combustível e carburador são os componentes do sistema. O tanque é o reservatório de combustível. Os condutos interligam os componentes. O filtro elimina as impurezas, impedindo que prejudiquem as válvulas da bomba do combustível. O carburador ou o próprio motor. A bomba aspira a gasolina ou álcool do tanque e leva o combustível para o carburador. Esse é o carburador. Um componente do sistema que tem que estar sempre em bom funcionamento. O carburador garante a perfeita mistura do ar com o combustível, para que o motor funcione em todos os regimes. O carburador regula a potência do motor, obedecendo aos comandos do acelerador. Maior pressão no acelerador, maior quantidade de mistura entra no motor, e assim maior será sua potência. Menor pressão no acelerador, menor quantidade de mistura entra no motor, que terá menor potência. O carburador é responsável também pela qualidade da mistura. Em motores a gasolina, a proporção da mistura para a combustão perfeita é de 15 partes de ar para 1 de gasolina. Em motores a álcool, de 9 partes de ar para 1 de álcool. Quando na mistura aumentamos a quantidade de combustível, chamamos mistura rica. Quando diminuímos a quantidade de combustível, chamamos mistura pobre. Vamos ver agora os sistemas de um carburador. Os sistemas de um carburador são: nível constante, marcha lenta, principal, tubo misturador, suplementar de potência, aceleração rápida e partida a frio ou afogador. O sistema de nível constante é constituído pela cuba, boia e válvula estilete. Ao passar uma massa de ar aspirada pelo motor, o combustível é arrastado pela depressão criada no difusor, alimentando o motor. A cuba é um pequeno reservatório de combustível. A boia flutua no combustível, atuando como uma alavanca, movimentando assim o estilete. Eles controlam e mantêm constante o nível de combustível na cuba, de acordo com a demanda. Agora, vamos mostrar o sistema de marcha lenta. Conheça os elementos do sistema. Giglê de marcha lenta. Parafuso de controle de combustível. Parafuso de controle de ar. O giglê de marcha lenta dosa o combustível para mistura com ar atmosférico. O parafuso de controle de combustível se ajusta ao orifício sob a borboleta, controlando o volume de combustível aspirado. Esse outro parafuso, de controle de ar da marcha lenta, regula a posição mínima da borboleta do acelerador, fornecendo a quantidade mínima de ar para que o motor funcione em marcha lenta. O sistema principal atua quando aceleramos o motor. Difusor, pulverizador principal, giglê principal e tubo misturador são os componentes do sistema principal. Ao acelerar, atuamos sobre a borboleta, promovendo a sua abertura. O giglê principal dosa o combustível aspirado por meio de um pequeno orifício. O tubo misturador faz a pré-mistura do combustível com o ar
e o descarrega no pulverizador, onde a mistura se completa. Ele é responsável pela economia de combustível quando o veículo não precisa de potência elevada. O sistema suplementar de potência é usado quando se exige maior potência do motor. O sistema fornece uma quantidade auxiliar de combustível, garantindo combustão perfeita, ao mesmo tempo que ajuda na refrigeração do motor. O sistema de aceleração rápida do carburador tem os seguintes elementos: bomba de aceleração, válvulas de esferas e pulverizador de aceleração rápida. O sistema de aceleração rápida atua no instante em que o acelerador é acionado com grande força. Para evitar que a mistura se torne pobre, isto é, com excesso de ar, e capaz de fazer o motor falhar, o sistema injeta uma quantidade adicional de combustível. O sistema de partida a frio é constituído por um único elemento: essa válvula. Seu nome é válvula borboleta do afogador. A válvula borboleta, quando acionada, isto é, quando o afogador é puxado, obstrui a passagem do ar, permitindo que seja aspirado mais combustível, provocando assim a carburação de uma mistura mais rica. Conhecidos os sistemas do carburador, vamos ver a dinâmica do seu funcionamento. Em dias frios, o combustível aspirado pelo motor se condensa parcialmente no coletor de admissão. É indispensável então o uso do afogador, aumentando a quantidade de combustível, facilitando a combustão. Quando a temperatura normal é atingida, é preciso desligar o afogador e o motor passa a ser alimentado sem excesso de combustível. No regime de marcha lenta, a quantidade e a qualidade da mistura é definida pela pré-abertura da borboleta do acelerador e pela posição do parafuso de regulagem de combustível. Quando o motor inicia sua aceleração, significa um aumento na abertura da borboleta. A quantidade de ar aumenta, sendo necessário um aumento na quantidade de combustível. Nesse instante, os pequenos orifícios situados acima do orifício da marcha lenta entram em ação, fornecendo combustível até que a vazão de ar pelo difusor seja suficiente para aspirar combustível pelo pulverizador principal. O tubo misturador reduz a quantidade de combustível na mistura, visando a economia. Quando o acelerador chega perto do fim do seu curso, o sistema suplementar de potência atua, enriquecendo a mistura, garantindo combustão perfeita. Nas acelerações bruscas, maior quantidade de ar é introduzida, exigindo que o dispositivo de alimentação auxiliar injete diretamente no coletor uma quantidade adicional de combustível. Dessa forma, evita-se que a mistura pobre atinja os cilindros. É na aceleração que podemos identificar os diferentes momentos onde cada sistema do carburador atua, complementando um ao outro, tornando as acelerações mais rápidas ou suaves quando necessário. Veja agora possíveis problemas no carburador e suas causas mais prováveis. Se o carburador está com vazamento de combustível, o estilete pode estar danificado, a boia emperrada, juntas danificadas ou roscas danificadas. Se o carburador está afogando o motor, a boia pode estar desregulada, o estilete não veda, a boia pode estar presa. Carburador não permite que o motor funcione em marcha lenta. Orifícios obstruídos. Entrada falsa de ar no coletor de admissão. Giglê de marcha lenta fora de especificação. Proporção errada de mistura. Se o carburador não permite que o motor funcione em alta rotação.
Giglê principal fora de especificação. Nível de boia fora de especificação. Orifícios obstruídos. O carburador é de vital importância para o funcionamento do seu carro. Cuide bem dele e seu carro vai funcionar melhor, com maior desempenho e economia. O sistema de injeção eletrônica elimina o uso do carburador. A unidade de comando eletrônico processa diversos dados que indicam a necessidade de combustível do motor. Informa ao bico injetor a quantidade ideal de combustível a ser injetada e o instante ótimo para isto, visando maior desempenho do motor e redução da poluição atmosférica. Você já sabe que é através da expansão ou dilatação da mistura ar-combustível que o calor se transforma em energia mecânica necessária para mover o veículo. Sabe também que para que aconteça essa transformação de energia é necessário que haja uma centelha e que a mistura se queime. A função principal do sistema de ignição é produzir a centelha alternadamente em todos os cilindros do motor num determinado instante. Aqui estão os componentes básicos do sistema de ignição. Chave de ignição, bateria, bobina, platinado, distribuidor, cabos de velas e velas. A chave de ignição aciona todos os elementos que consomem energia elétrica no veículo, exceto alguns equipamentos como relógio, rádio e alarme. A bateria é o agente armazenador de energia. Fique sabendo que a bateria é um acumulador e não um produtor de energia. A bobina é o componente que transforma a baixa tensão da bateria em alta tensão. É a bobina que fornece a alta tensão necessária para que aconteça o centelhamento nas velas. O distribuidor é um componente do sistema de ignição, instalado diretamente no motor. É o distribuidor quem determina o instante em que a bobina deve fornecer a alta tensão para as velas de ignição e também para distribuir a tensão no instante adequado para cada vela. Estas são as velas de ignição, componentes que, após receberem a alta tensão gerada pela bobina, provocam um centelhamento na câmara de combustão do motor. Vamos estudar a dinâmica de funcionamento do circuito de ignição do seu motor. Do polo positivo da bateria sai um fio que vai até a ignição do veículo. Da chave de ignição, o fio vai até o borne positivo da bobina. Do borne negativo da bobina sai um fio que se liga ao platinado. No instante em que a chave de ignição e o platinado estão fechados, uma corrente vinda do polo positivo da bateria passa pela chave de ignição e alcança o borne positivo da bobina. Essa corrente passa pelo enrolamento primário da bobina e sai pelo borne negativo até alcançar o platinado. Durante essa passagem de corrente, a bobina se carrega de campo magnético. No instante em que o platinado se abre pela ação dos ressaltos do eixo do distribuidor, a corrente primária cessa e o campo magnético se desfaz. Uma alta tensão é induzida no secundário, provocando centelhamento na vela. Um condensador ligado em paralelo com o platinado protege esse componente, evitando o centelhamento excessivo entre seus contatos. Esse condensador é responsável também pelo aumento da tensão fornecida pela bobina. A tensão é enviada às velas pelo cabo da bobina, até o rotor no distribuidor, e daí a vela selecionada pelo rotor. No caso da ignição eletrônica, o platinado é substituído por um gerador de impulsos. A unidade de comando
Um componente eletrônico recebe estes impulsos e transmite para a bobina a corrente de indução. Com o sistema de ignição eletrônica, conseguimos considerável elevação na tensão das velas e uma redução bastante grande na manutenção do sistema. Vela suja de óleo significa queima excessiva de óleo na câmara de combustão. Vela suja de fuligem escura significa excesso de combustível na mistura. Uma vela normal tem a porcelana de cor marrom e seus eletrodos apresentam bom estado. Para regular a vela, use uma lâmina de calibragem e regule conforme indicação do fabricante. A folga entre os eletrodos é aproximadamente a espessura de uma lâmina de serra.